Sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, está aberta a... (74ª) sessão ordinária da 16ª legislatura. Convoco o senhor secretário, vereador Juvenil Silvério, para que faça a verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Shakespeare Carvalho, Santos Neves, Juliana Fraga, Petit da Farmácia Comunitária, professor Calazans Camargo, Willis Goulart, Juvenil Silvério, Amélia Naomi, Wagner Balieiro, Robertinho da Padaria, Carlinhos Tchaca, Doutor Roniel, Roberto do Eleven, Valdir Alvarenga, Luiz Mota, Dulce Rita, Rogério Ciborgue, Doutora Ângela, Macedo Bastos, Walter Hayashi, Guilhermando Dié. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 74ª sessão ordinária da 16ª legislatura. Informo os senhores presentes que nos termos regimentais a votação de propositura se dará de forma simbólica. Antes, vereador Juvenil, quero aqui cumprimentar meu amigo, o vereador, presidente da Câmara de Piquete, Fernandinho. Obrigado pela presença, vereador Fernandinho, lá da cidade de Piquete, presidente da Câmara. Faz um brilhante trabalho lá na cidade, lá ajudando a população, trabalhando muito em prol de toda a região. Vereador Rogério Ciborgue, ele nunca foi lá, mas ele quer ir lá. É companheiro da gente, já tá. Cadê? Os vereadores, a Roberto Deleve vai cumprimentar, né, Roberto Deleve? Nosso vereador lá de Piquete, presidente da Câmara. Dê a ele as boas-vindas. Roberto Deleve é gente boa. O Wagner tem que tomar cuidado que ele é candidato, então tem que... Seja muito bem-vindo, vereador, presidente da Câmara de Piquete, presidente Fernandinho. Questão de ordem, vereador Rogério Ciborgue. Muito obrigado, presidente Shakespeare. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos aqui quanto à sessão extraordinária que ocorreu agora há pouco, da 4ª sessão legislativa, né, onde nós votamos o rito prioritário de discussão única, que foi o orçamento municipal. Eu gostaria de esclarecer para algumas entidades e para todas as entidades, mas principalmente para algumas, principalmente Pio 12, Bem TV, Casa da Acolhida, Antoninho da Rocha Marmo, Provisão, o GAC, a COAL, a PAI, que nós sempre defendemos estas entidades e em 2017, né, que é o nosso novo mandato, a gente vai continuar defendendo essas entidades. Então, só aqui deixando bem claro que a gente vai continuar defendendo as entidades. Então, nós precisamos agir com seriedade e coerência e foi assim que o vereador votou nas emendas que ocorreram na sessão que acabou nesse momento. Muito obrigado, viu, presidente? Obrigado, novo vereador, vereador Rogério Ciborgue. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Processo para a sessão. Projetos novos ser lidos designados comissão permanente, fixação de respectivos projetos de emenda. Processo 10822/2016, de autoria do vereador Calazans Camargo, dispõe sobre a criação do canal Descorrupção no município e da outras providências. Comissão Justiça, Ética, rito ordinário, prazo de emenda 15/12/2016. Processo 10823/2016. Autoria do vereador Carlinhos Chaca, denomina Avenida Vicente Siqueira Machado, a chamada Avenida 3 do Conjunto Habitacional São José dos Campos, a
Conjunto Habitacional Polícia Militar e da outras providências. Comissão Justiça, Rito Ordinário, prazo de emenda 15/12/2016, processo 10824/2016, de autoria do projeto de lei 209/2016, autoria do vereador Carinho Chaca, denomina a Rua 3, loteamento Altos de Caetê, de Rua José Gonçalves Sobrinho e da outras providências. Comissão Justiça, Rito Ordinário, prazo de emenda 15/12/2016, processo 10825/2016, projeto de lei 210/2016, autoria vereador Roberto Deleve, declaro utilidade pública a escolinha Frutos do Esporte, Castanheira Futebol City, CFC, Comissão de Justiça, Rito Ordinário, prazo de emenda 15/12/2016, processo 10827/2016, projeto de lei número 211/2016, autoria vereador Carinho Chaca, denomina a Rua 2 do loteamento de Altos Caetê, de Rua Maria da Silva Santos e da outras providências. Comissão de Justiça, Rito Ordinário, prazo de emenda 15/12/2016. São Jorge, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, nós tivemos nessa semana uma informação até muito triste de que alguns juízes do Supremo Tribunal, o vereador Ciborgue, votou lá uma questão do aborto até o 3º mês. Isso causou uma série de confusão aí, de ordem jurídica, em alguns setores, né? E até estamos muito atentos a isso. Aqui a Comissão Diocesana de Defesa da Vida, o vereador Ciborgue, Dulce Rita, o vereador Mota, doutora Ângela, enfim, diversos vereadores que atuam em defesa da vida do município, também ficaram preocupados. E o vereador Luiz Carlos Mota, ele recebeu agora há pouco do padre Paulo Renato, que está na CNBB, está assessorando a CNBB, e o vereador Mota me passou em mãos uma carta que esclarece, né, qual é a posição da CNBB frente a essa questão que foi deliberado recentemente pelo tribunal. E a CNBB conclama, ela convida aqui a todas as comunidades a rezarem e a se manifestarem publicamente em defesa da vida humana desde a sua concepção. Então aqui, senhor presidente, eu quero deixar registrado nos anais dessa casa que recebemos hoje esta carta da CNBB, onde ela reforça aquilo que é nosso entendimento, que é o favor da vida e da família, e a vida principalmente desde a sua concepção. Parabéns, CNBB, parabéns ao padre Paulo Renato, parabéns ao Mota que nos transmitiu essa carta aqui, e que continuemos unidos e juntos em favor da vida, em favor da família. Muito obrigado, presidente. Obrigado, não, vereador. Vereadora, questão de ordem, vereadora Ângela Guadagni. Esse assunto levantado pelo vereador Juvenil, eu queria fazer duas pontuações. Primeira, não cabe de jeito nenhum ao Supremo legislar sobre qualquer questão. Isso é uma questão que não foi definida, não foi votada no Congresso Nacional. O Supremo só pode se manifestar sobre questionamentos de leis votadas no Congresso. Então, ele está usurpando o poder legislativo ao tomar uma decisão como essa. Segundo ponto, recentemente eu recebi, isso eu já sei há muito tempo, mas a gente sempre defendeu o direito à vida, desde a concepção, mas recentemente eu recebi a notícia que a minha neta vai ter um neném. E ela colocando para mim, tinha 2 semanas de gestação. Ela fez um ultrassom
e ela já ouvia 2 semanas de gestação. E no ultrassom a gente já conseguia ouvir o coraçãozinho do bebê. Com 2 semanas de votação, o coração já se consegue fazer um eletrocardiograma com um traçado humano. Com 2 semanas de gestação, já se consegue fazer um eletroencefalograma com um traçado humano. Então, dizer que até 3 meses não era um ser humano é um absurdo, porque cientificamente, não estou nem falando em termos de religião, que a gente respeita e vota junto, mas não é nem por causa disso, é questão científica. Cientificamente, a vida começa no momento da concepção, e é isso que eu sempre defendo, sempre defendi e vou continuar defendendo. A vida começa no momento da concepção. E com 3 meses, o bebê já está formado. Não é só se tira um eletrocardiograma, um eletroencefalograma. O bebê já está formado. A partir daí, ele vai engordar e crescer. Obrigado, nobre vereadora. Questão de ordem, vereador Cario Chakra. Na esteira do que foi falado aqui pelo Juvenil, sobre a CNBB, o posicionamento da CNBB, gostaria de complementar também. A CNBB fez também um documento sobre a PEC da morte, que eu estive em Brasília esse final de semana, acompanhando lá as discussões. Teve manifestação dos jovens e crianças que foram reprimidas, e aí virou todo um tumulto. O Black Bloc aproveitou para entrar no tumulto, mas o povo foi protestar quanto a essa PEC da morte, que tira dinheiro da educação e da saúde. É isso mesmo, tira dinheiro da saúde e da educação. Então a CNBB é contra essa PEC, que está no Senado também. Então, eu parabenizo a CNBB pelo posicionamento político nesse momento que o Brasil vive, que não podemos aí tirar dinheiro dessas 2 áreas, saúde e educação. Obrigado, nobre vereador. Vereador Santos Neves. Senhor presidente, tocante à questão do aborto, aprovado pelo STF, a partir de 3 meses, a criança com 3 meses de vida, é algo terrível. Tem um filme nas redes sociais que mostra uma criança, um processo de aborto em uma criança de 3 meses. É algo aterrorizante. Então nós queremos também registrar o nosso protesto e contar que a sociedade possa se manifestar contra essa atitude do Supremo Tribunal Federal. Eu creio que todo cidadão que crer, todo cristão, ele precisa se manifestar contrário a essa matéria. E também aqui quero me solidarizar com o povo de Chapecó, pelo ocorrido, por aquela tragédia terrível, e registrar também algo maravilhoso que eu vi na cidade lá de Medellín. Algo que me fez chorar nessa manhã, quando eu vi aquele estádio lotado, crianças, famílias entrando com flores, velas e cantando ali com a bandeira do Clube Chapecó. Foi algo tremendo, eles demonstrando a solidariedade para com o povo brasileiro, para com o povo da cidade de Chapecó. Deixo aqui as minhas solidariedades. Estaremos também orando pelos familiares dos atletas, pelos familiares da imprensa, né? Foram vários repórteres que foram mortos. Então, gostaria de deixar registrado aqui nos anais dessa casa. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Questão de ordem, vereador Rogério Ciborga. Nobre presidente, só para colaborar com a palavra com o vereador Juvenil, colocar a nossa posição aqui, que nós sempre defendemos a vida e nós continuaremos defendendo a vida. A doutora Ângela, a vereadora, colocou bem claro. Então tem aqui a nota do CNBB, que divulga a nota contra o aborto. Os bispos conclamam a comunidade a se manifestarem publicamente em defesa da vida.
Nesta quinta-feira, hoje, 1º de dezembro, a presidência da CNBB apresenta a nota oficial, a qual reafirma a posição da Igreja de defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, desde a sua concepção até a morte natural, como a doutora Ângela colocou. Então está aqui bem claro a nota da CNBB, nós como pessoas católicas, como cristãos hoje, pessoas que defendemos a vida, temos aqui que falar. Nós não estamos quietos, nós não podemos se calar. Nós temos sim que colocar para fora e se manifestar, e todos temos aqui o quê? Que nós um dia fomos um feto, fomos ali desde a sua concepção. Certo, doutora Ângela? Então, se nós estamos vivos hoje, é porque lá atrás a gente também era isso. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, novo vereador. Lembrando aos vereadores que nós estamos com um probleminha na transmissão. Tá dando um problema de sonoralização, é isso? É isso, vereador? O senhor que é bom de neurolinguística. E eles vão precisar religar o transmissor. Então a gente já para não deixar interromper a sessão, a gente vai liberar e dizer para os vereadores que a gente vai ter esse problema aí de 5 minutos para eles fazerem. Então, por favor, a pessoal da imprensa, fala lá para o Marcos Rafael para ele já fazer, já que os vereadores já foram comunicados. Vereador Ronaldo Farias. Muito obrigado, nobre presidente. A ideia, na verdade, é fazer coro ao que se vem falando. O mais importante, eu também como médico sei, e muito é importante a gente ser contra o aborto, não resta a menor dúvida. Eu só queria fazer um adendozinho, que quem fez essa votação parece que o ministro Cardoso, que fez uma votação em cima de um processo que inicialmente não era tão definitivamente importante. Ele dá as opiniões da forma como ele as deu, e passou a partir daí ter uma imensidão muito grande na sua fala. O brasileiro não tem como pauta a discussão do aborto nesse momento. Então o Supremo, quando começa a fazer, e aí eu concordo com a doutora Ângela, o Supremo, quando começa a definir essas coisas, ele está pautando algo que o Congresso, bem ou mal, concordando ou não com os congressistas, é deles essa função. Tá? E quanto ao Chapecoense, eu não tive aqui terça-feira, fico muito triste, e o mais triste ainda é que se está se descobrindo que o piloto, que era o dono da empresa, que são duas situações incompatíveis, acabou matando, essa é a verdade. O piloto morreu, mas ele definitivamente, para economizar alguns $1.000, ele simplesmente matou todo mundo naquele avião. Obrigado, novo vereador. Vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, ainda nesse tema, o doutor Roniel toca bem no assunto, mas mesmo que de forma não direta, esse tema veio à tona no país e as pessoas, os organismos se movimentaram. Então, tem que ficar muito atento, porque pode acontecer realmente de uma votação passar desapercebida e a gente depois tem que engolir uma situação dessa. Dom Odilo Scherer, ele coloca hoje o seguinte: decisão do STF, vaquejada é proibido, mas matar um bebezinho de 3 meses pode, não é? Então, esses 2 pesos, 2 medidas. E é óbvio que eu também sou contra a vaquejada e qualquer tipo de maus tratos a animais. Mas não dá para proibir, não dá para usar esse comparativo, não é? E liberar para matar uma criança e deixar aí a vaquejada proibida. Tem que ser tudo proibido, matar e também a vaquejada. Mas, presidente, eu queria ainda aproveitar em tempo e agradecer aqui aos colegas, né? Eu vejo aqui o Íris, Vossa Excelência, agradecer também o Mota, Santos Neves, Walter Hayashi, Eleven, Roniel, Dié, Valdir Varenga, Ciborgue, Tchaca, Amélia, doutora Ângela, Juliana, Bastos, Calazans, Robertinho, Balieiro. Agradecer a todos os colegas vereadores, Dulce Rita e Petite, que não estão por aqui. A todos os colegas vereadores que participou hoje dessa votação do orçamento, respeitando aqui toda e qualquer iniciativa. Cada um tem a sua forma de conduzir a votação, mas eu quero agradecer aqueles que se somaram ao pedido
do governo que vai entrar a partir do dia 1º de janeiro e que votaram conosco nas emendas. Então, muito obrigado. Agradeço aí a todos pela participação e com certeza eu levarei tanto ao Felício quanto a outras lideranças da nossa desse novo pleito que vamos ter aí para o ano que vem, essa fala e essa forma que foi conduzido o processo aqui. Muito obrigado a todos e parabéns. A cidade ganha com isso. Obrigado, não, vereador. Vereador Juvenil Silvério. Vereador Macedo Bastos, sempre vai ser bem-vindo. Presidente dessa casa, conseguiu um feito de ser presidente várias vezes aqui. O vereador Bastos vai deixar saudades aqui nos embates e debates aqui que teve aqui na nossa Câmara Municipal. Dizer que o que foi relatado aqui por alguns vereadores quanto ao posicionamento da CNBB, quanto ao posicionamento de todos que são a favor da vida, lembrar que a chamada bancada, vereador Macedo Bastos, a bancada que ele chama bancada da Bíblia, a bancada da cruz, a bancada que fez uma frente, já acabamos de receber a notícia que lá no Senado já se conseguiu se concretizar essa frente, dizendo que somos a favor da vida, que a gente, na verdade, tem que lutar e cobrar. Houve uma cobrança muito grande, até porque um grupo organizado, um grupo que se mobiliza, e a gente conseguiu aí, já estamos conseguindo êxito já para que a gente possa preservar a vida. Isso é de muita importância, essa cobrança também dos nossos agentes políticos. Questão de ordem, vereador Dr. Macedo Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, diante dos fatos que ocorreram na cidade colombiana, lá onde houve aquele acidente, da situação de Chapecó, passou desapercebido aquilo que o vereador Juvenil falou aqui. Passou desapercebido. A interferência do Supremo nesse assunto é algo seríssimo, porque dá aso para que outros assuntos, tais como esse, passem desapercebidos, como foi dito aqui, da grande maioria da população brasileira. Hoje nós vimos a manifestação de alguns procuradores, promotores de justiça, que se posicionaram contra a votação do Congresso Nacional, contra vários temas que lá estavam sendo discutidos, a questão do Caixa 2 e outras coisas mais. Eles até ameaçaram deixar a discussão do Lava Jato, né? Eu queria dizer, até a minha opinião particular, que é um assunto bastante polêmico e sério, mas também nós entendemos de que, bem ou mal, já foi dito aqui, aquele Congresso que lá está, foi eleito pela população brasileira. Podemos fazer críticas à atuação daqueles parlamentares, em muitos dos casos, e são realmente bastante pertinentes, mas, por outro lado, também cabe aos senhores procuradores, no meu modo de ver, cumprirem com seus mistérios, com seus deveres, que é uma previsão legal e constitucional. Então, não acredito até que eles façam isso, porque é muito importante que esta questão do Lava Jato continue para que se ponha um ponto final, né, toda essa discussão e essa celeuma. Mas, por outro lado, voltando ainda à questão do aborto, eu ouvi até uma manifestação na Rádio Jovem Pan de uma senhora que disse o seguinte: eu, como mulher, eu tenho direito de preservar o meu corpo, certo? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o dever de cuidar de uma vida que eu coloquei dentro de mim. Eu tenho o dever, eu tenho que cuidar do meu corpo, sim, é um direito que a mulher tem, mas é um dever. Eu não posso, com uma carga genética diferenciada que está no meu organismo, extirpar uma vida que foi ali concebida. Achei muito interessante o que ela falou, muito inteligente essa senhora, porque, na verdade, o que está se fazendo é um cometimento de um delito para mim, um delito, né? Não é o Supremo
Eu não estou trazendo a religiosidade aqui para ser debatida, mas não é o Supremo que pode decidir uma coisa dessa. Essa é uma questão muito mais complexa que tem que passar por uma Câmara bicameral, que seria o Congresso Nacional, através do Senado e através da Câmara dos Deputados. Não é uma coisa que pode ser decidida ali, como disse bem o doutor Roniel, foi tratado de um outro tema e se pensou essa questão do aborto. Isso é muito sério, muito grave, né? Então, veja bem, eu até tenho alguns questionamentos quanto a isso, quanto ao fato de se amordaçar a atuação de juízes, promotores e do próprio sistema judiciário brasileiro. Mas, por outro lado, quando você não tem limites na atuação dessas forças, como o legislativo, o executivo ou o próprio judiciário, você começa a ver coisas como essa, né? Então, não se quer colocar amordaças, mas sim que haja um direcionamento das atuações de cada um desses poderes, para que nós não vejamos no dia seguinte, pelos jornais, venhamos a saber de que se permite o aborto para um feto, seria o nome correto, doutora? De 3 meses de idade. A senhora comprovou aqui, citou um caso de uma familiar, uma criança, um feto de 3 meses, que não tem 3 meses ainda, que já se pode ouvir o bater do seu coraçãozinho, né? E outros órgãos que já estão em desenvolvimento. Isso, para mim, é um crime, realmente, que se faça alguma coisa desse tipo. Então, fico com as palavras dessa mulher. A mulher, sim, tem o direito de preservar o seu corpo, mas nem por isso ela pode tirar um direito legítimo, certo? De ter uma outra vida vir ao mundo. Eu não sou católico, sou evangélico, cristão evangélico, mas eu gostava de ouvir o padre, aquele padre que faleceu de câncer aqui de Cachoeira Paulista, Padre Léo. O Padre Léo, uma vez, naquelas suas... Ele era muito engraçado até algumas coisas que ele faria, e falava de uma forma muito popular, né, presidente? E ele disse assim, essas pessoas, essas mulheres que querem abortar, quero avisar vocês que aqui na minha paróquia tem dezenas de casais que estão aguardando a adoção de uma criança. Se vocês pretendem realmente abortar, deixe o filho nascer e traga aqui que eu vou judicialmente procurar os meios legais para que essas crianças sejam adotadas por pais cristãos. Achei lindo aquilo, viu, Dias, você que é católico, que o padre Léo falou. Então, se tirar a vida de uma criança para preservar o corpo, me perdoe, mas realmente é algo repugnante que nós temos que ser muito contrários a isso e temos que formar uma bandeira contra isso. Já existe, eu sei, mas essa Câmara se manifesta hoje de uma forma muito forte nesse sentido. Não podemos aceitar que o Supremo Tribunal Federal tenha autonomia, e não tem, certo? Autonomia para legislar numa questão tão grave e tão séria como essa. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador. Questão de ordem, vereador de Lemandier. Senhor presidente, eu gostaria também aqui de me manifestar a respeito deste julgamento, desse habeas corpus feito pelo Supremo Tribunal Federal. Obviamente, nós respeitamos a todas as instituições, mas nesse caso específico, nós achamos uma modernização muito grande por parte dos senhores do Supremo, senhores ministros, porque, afinal de contas, nós sabemos que nós vivemos uma nação, nós vivemos num mundo em que se pede, né, de forma grande, de forma ilimitada, a preservação da vida. Como disse o vereador Macedo Basso, uma pessoa, uma mulher que diz, vou tirar, né, uma criança para preservar a vida, ela se esquece que através de um corpo também feminino, ela teve a sua própria vida. Então isso me parece um pouco de egoísmo e vaidade da pessoa, mas não quero entrar no mérito. O que eu quero também questionar é esta postura do Supremo Tribunal Federal no julgamento desse habeas corpus. Então fica aqui o meu manifesto também contra esta postura dos senhores ministros do tribunal que votaram favoráveis a essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente.
Daqui, que lê aqui. Em votação. Em votação. 10.595, para a diretoria do vereador Germano Dieck, autoriza o Poder Executivo Municipal a implementar em São José dos Campos um aplicativo para celular visando facilitar a adoção de animais e ou denunciar de maus tratos. Processo 10.595/2015. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 10.907/2014, de autoria do vereador Carlinhos Chaco, que autoriza o município a permitir ao acompanhante ou cônjuge com mais de 56 anos que acompanhe o idoso nas atividades oferecidas pela Casa de Idoso e da outras providências. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. E em votação, o processo 2686/2016, de autoria do vereador Carlinhos Chaca, que institui e inclui no calendário oficial de festas e comemoração do município de São José dos Campos a festa Arraiá da Vila Cristina. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Nada. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Rogério Silva. Presidente, eu volto a esse microfone. Tenho recebido aqui no meu Facebook vários questionamentos a respeito do lixo de nossa cidade. Com esse período de chuva, a gente está preocupado. O lixo, a gente tem andado pela cidade, cada hora que passa, tem vários bairros, várias ruas que a Urban não está recolhendo, a própria coletora não está recolhendo. Mas isso é uma responsabilidade da Prefeitura e da Urban. Tem que ir lá e tem que recolher. Nós passamos hoje, antes de vir para cá, várias ruas na cidade, no Jardim Paulista, na própria região do Esplanada, do Urbanova, com vários lixos em frente da residência lá. Obrigado, não vereador. Nada mais havendo a tratar. Está... Não, tô com pressa, estamos desde as 10 aqui. Pressa não, pressa nenhuma. Questão de vereadora doutora Ângela. Eu solicitei para pautar para a sessão de hoje a nominação da escola, da creche, que foi construída pela prefeitura lá no assentamento. E é segunda-feira a inauguração. Então tem que ser aprovado ainda na sessão de hoje. Por isso que eu fiz essa manifestação, porque tem que ser votado hoje. Eu pedi para pautar. Já tinha pedido para pautar antes da pauta de hoje ser fixada. Porque precisa, segunda-feira, a gente votar. E se tem alguém que não deu o parecer, espera 1 minuto, o pessoal dá o parecer e vota. Porque segunda-feira vai ser a inauguração e tem que ser nominada a irmã Dorothy, aquela freira, que tem todo um compromisso junto com o Movimento Sem Terra, que foi assassinada lá no Pará e que está sendo dado o nome dela por abaixo-assinado, feito pelos moradores lá do assentamento. A gente está dando o nome para a NEI, que vai estar sendo inaugurada na segunda-feira. Então, eu peço a compreensão do senhor presidente, dos senhores vereadores, que a gente vote esse projeto de lei ainda hoje. Se alguém não deu parecer, nomina quem é, ou dá DOC para outro, mas que deu parecer para a gente votar ainda hoje. Será apreciada ainda hoje. Vamos aguardar, então, para que os pareceres possam ser dados. Questão de ordem, vereador Vargas Baleia. Alô? Oi. Senhor presidente, eu também tinha solicitado um processo, já com parecer, no caso, processo 1654 de 2015, projeto de lei 43, desde o início. Eu acho que houve um entendimento na hora, colocaram como se fosse de ano 2016, mas é o projeto de lei 43 de 2015, processo 1654, para votação, tendo em vista que os pareceres já estavam exarados há algum tempo. Todos os pareceres será também apreciado. Vereador Roberto Deleve. Senhor presidente, eu queria falar também um pouco do lixo de nossa cidade, onde a região leste
Apareceu lá Vanguarda, Band, todo tipo de televisão. E com essas chuvas, os lixos estão indo para as águas pluviais, os cachorros, está uma vergonha a região leste. E esse vereador tentou, em 2014, falou para vocês, vamos fiscalizar o lixo de nossa cidade. Que o lixo de nossa cidade passou de 18 milhões para 98 milhões. E se calaram perante o lixo de nossa cidade. Hoje a população tem todo o direito de cobrar dos vereadores dessa Casa de Leis, para poder estar falando com a Prefeitura, com a Urban. Como eu disse há 2 anos atrás, vou falar. São José dos Campos está literalmente no meio do lixo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Roberto Deleve. Ei, presidente Fernandinho, lá é assim também, lá em Piquete? Lá também o povo... Vereador, você viu que está animado. Vereador Carlinhos Chaca. Senhor presidente, evidentemente que agora, com esse problema, está tendo problema, é fato mesmo, a empresa está deixando a desejar. Eu entendo que é necessário multar a empresa. Necessário multar, porque realmente não está fazendo um bom serviço agora. Está sendo um parâmetro, isso é importante. Eu também sugiro que a SCM entre aí nessa parada aí, porque está muito lixo mesmo, concordo inteiramente contigo. Passamos uma situação aí terrível, então é importante que a SSM, os caminhões que tivesse, Roberto Deleve tiver caminhão também ajudar, é importante que a gente possa aí recolher esses lixos aí e ajudar a nossa cidade a ficar bonita. Ele que é empresário, cheio da grana, aluga uns caminhões para nós, né? Obrigado ao vereador. Questão de ordem, vereador doutor Roniel de Farias, líder do Democrata nessa casa, presidente do Democrata nessa casa, o melhor ortopedista que nós temos aqui na Câmara Municipal. É verdade. Senhor presidente, muito obrigado. Desculpa da voz. É óbvio, a cidade está um lixo, definitivamente tá. A gente sabe por quê. É muito engraçado vir um outro colega que me antecedeu falar as palhaçadas que falou. Mas é o tal negócio, durante 4 anos essa cidade vem sendo colocada e maltratada desse jeito. A gente só está vendo o que tinha que acontecer. Só esperamos, com muita fé em Deus e muito trabalho, que isso tudo venha a se mudar a partir de daqui mais 31 dias. Nada, vamos continuar aguardando. No caso é o projeto do Wagner e o projeto da doutora Ângela, né? Que nós estamos aguardando. O Tchaka aprovou 3 projetos hoje já. Lembrando que na próxima sessão de quinta-feira nós iremos fazer aí os vereadores que quiserem colocar os seus projetos para apreciação, para a gente poder fazer mais ou menos isso. Vamos voltar os projetos aí para a gente poder estar atendendo aí os projetos. Processo 8051, da autoria da vereadora doutora Ângela Guadagni, que denomina o Instituto Materno Infantil a ser construído no assentamento Nova Esperança com o Instituto Materno Infantil Irmã Dorothy Stang. Juliana Fraga, dá um pulinho aqui, por gentileza. Vereador doutor Roniel, dá um pulinho aqui. Vereadores favoráveis ao processo 8051/2016. Vereadores favoráveis para como estão? Os contrários que se manifestam. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo... Em votação, processo 1654, autoria do vereador Wagner Hayashi, Wagner Baleiro. Dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento de shopping center, centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com criança de colo.
no âmbito municipal e da outras providências. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos os vereadores, obrigado pela compreensão da sessão ter sido hoje antecipada, ter convocado essa ordinária. Boa tarde ao público presente, aos telespectadores. Lembrando que nós estamos aqui desde as 10 horas da manhã, o vereador Dr. Rinel está aqui trabalhando e agora às 17h30 entra numa operação. Boa noite a todos, boa tarde a todos os senhores vereadores, público presente e telespectadores.